Depois de meses de elaboração, o texto da PEC da Segurança Pública foi entregue ao Congresso Nacional pelo presidente Lula. A proposta reformula regras para a atuação das forças de segurança pública no país. Essa entrega ocorreu na tarde de ontem, em meio a uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com Lula, o objetivo da PEC é dizer que o governo federal, abre aspas, assumiu a responsabilidade de cuidar do tema, fecha aspas. Vamos ouvir um trecho. O crime é organizado, é transnacional, é internacional, ele está envolvido no futebol, está envolvido no poder judiciário, está envolvido na política, está envolvido nos empresários, está envolvido no mundo artístico, está envolvido em tudo quanto é área da sociedade brasileira. Ou seja, é uma verdadeira multinacional de produzir ilícitos e de praticar violência e de contrabandear armas e de traficar drogas. Ou seja, portanto, somente um país, uma nação unida é capaz de enfrentar essa situação. Muito bem. E o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que os brasileiros estão sitiados com a criminalidade, mas elogiou a decisão do governo de enviar o texto. Vamos ouvir. Nós vamos no Senado e na Câmara sugerir, nós vamos propor alterações, nós vamos buscar melhorar a proposta, porque esse é o nosso papel. Mas saiba que a boa vontade será sempre de melhorar esse ambiente, porque é o que nos faz, enquanto representante do povo, é uma missão. Temos que fazer o que for certo para o Brasil. E a Câmara e o Senado estão juntos nessa agenda ao lado do Poder Executivo. Pois é, e o Alcolumbre está feliz que ele indicou o ministro das Comunicações e já tomou posse, né? Frederico Siqueira Filho, do União Brasil. Então tem todos os motivos para estar alegre. Hugo Mota também se comprometeu com agilidade na discussão dessa matéria. Vamos ouvir. Nós vamos dar total prioridade a essa PEC, ela chegando lá à Câmara. Essa semana ainda eu quero enviar à Comissão de Constituição e Justiça, que também tratará o tema como prioridade, porque já conversei com o presidente da CCJ e ele também estava presente na apresentação que foi feita aos líderes da Câmara. Por quê? Porque não há uma pauta hoje que a sociedade brasileira grite mais por uma solução que não seja a segurança pública. O governo acerta quando manda uma PEC ao Congresso. Nós também temos uma série de projetos de lei que podem também ser apreciados. Eu sugeri, junto ao ministro Lewandowski, que um grupo de trabalho possa ser criado acerca de também analisarmos outras propostas que poderão ajudar no tema da segurança, nas soluções que nós precisamos dar. A sociedade brasileira hoje vive amedrontada. Já está ficando pequeno, né? Agora, minha querida Ellen Brown, você como uma jornalista sempre atenta, esse tema está caindo aí bem para todo mundo. Tira a questão do PL da anistia do foco, o presidente da Câmara consegue reunir os deputados ali para discutir um tema que dá voto, que é legal. O Lula também, nesse momento de escândalo do INSS, consegue dar uma travadinha e assume agora, quer dizer que agora é o governo federal que vai cuidar de proteger os brasileiros contra a criminalidade. O que você acha, como você vê todo esse cenário? Olha, a leitura que eu tenho feito, pelo menos quando faço essa apuração, né, junto aos deputados e converso com membros do governo sobre esse tema, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a PEC da Segurança Pública, ela é uma tentativa do governo Lula e dessa ala que se diz mais esquerda, centro-esquerda, de não deixar que a pauta da segurança, que é uma pauta tão cara aos brasileiros, né, ela seja sequestrada única e exclusivamente pela direita e centro-direita. Até hoje, o que a gente tem no Brasil, o estereótipo que a gente tem no Brasil, e você que está nos acompanhando, está assistindo, está ouvindo, sabe disso, é o seguinte, a leitura é, a direita quer bandido bom, bandido morto, a esquerda quer dar flor para bandido. E aí, essa é uma tentativa de tentar sair desse discurso, e nesse sentido acho que é elogiável, né? E tentar trazer essa discussão para um tema mais técnico. O que é a PEC da segurança, assim, grosso modo? Ela está tentando fazer um desenho de uma estrutura, de uma espécie de SUS da segurança, em que a gente tem distribuições e conexões
melhor elaboradas dentro da pauta da segurança pública. Essa é a proposta, é isso que está tentando se fazer e por isso que todo mundo está querendo ganhar palco nessa história, porque a história é boa, é uma proposta técnica. Nesse fato, não acho ruim que tenha demorado tanto para ser discutida, porque tem que demorar para ser discutida, porque você tem que ouvir o município, o Estado, né, a União. Então, é essa tentativa. O que faltou, o Hugo Mota pontuar ali, é que tem que combinar com os russos. Em que sentido? De fato, a gente tem esse projeto que é urgente, que a população brasileira está apavorada, você não consegue sair na rua, na Avenida Paulista, porque vão levar teu celular, é essa a situação hoje, e a gente está falando da Avenida Paulista, imagina nos rincões do Brasil. Agora, nós temos que combinar com os parlamentares se essa é a prioridade deles. Porque o que me parece é o seguinte, está todo mundo travando pauta para discutir se pode ou não ter golpe de Estado no Brasil e a gente não discute segurança pública, que foi tema da eleição municipal, quando nem era da esfera municipal, isso, né? Então, assim, está todo mundo apavorado, ninguém quer sair na rua, as pessoas têm medo têm que andar com celular de bandido e celular pessoal, é isso, e não me parece que é essa a prioridade do Congresso. Fica bonito para fazer discurso, para Columbre, para Mota, para o Lula, mas não me parece que é essa a prioridade dos nossos nobres parlamentares. Agora, Henrique Kriegner, muito bem colocado pela Ellen Brown, sempre atenta e por dentro dos fatos aqui. E dos bastidores também, por isso que é importante ela aqui. Agora, Henrique Kriegner, ontem mesmo nós noticiamos aqui a identificação de um suspeito hoje já morto, de ter arrastado para um terreno baldio uma moça que estava andando num local ermo, sem transporte coletivo, caminhando, em plena via pública, abordada, levada, arrastada, estuprada e morta. Todo dia tem pessoas que são assaltadas e furtam o celular, roubam o celular, tem latrocínio, as pessoas também andam armadas, às vezes, muitas vezes discutem, saem morte no trânsito, sequestro, enfim. A situação, a população está em pânico. A polícia não tem condição de fazer um policiamento ostensivo e está em todos os locais ao mesmo tempo. O crime organizado movimenta quase 200 bilhões de reais por ano e continuará movimentando. Será que essa PEC ela pode acrescentar alguma coisa? Primeiro, por que é PEC e não é lei? Porque na PEC você vai mudar a questão da Guarda Municipal. Por que fazer uma PEC? E qual a esperança que as pessoas possam ter que após a promulgação da PEC, um ano depois, a gente vai conseguir andar em segurança sem esconder o relógio ou andar no carro blindado para quem pode? Não tem. Essa é a realidade, Capês, não tem. Porque essa PEC, ela falha, ela é positiva na intenção, mas ela é falha na execução. Justamente porque vários especialistas de segurança pública também vão defender esse ponto. Ao criar esses canais, entre aspas, aí, como positivamente o governo tenta vender, né, os canais de maior integração entre as forças policiais, ela também acaba reduzindo a autonomia dos próprios governos estaduais e proximidade dos governos estaduais com as suas forças policiais. E aí vai criando e limitando também determinadas ações em respeito da esfera de cada uma das polícias. Ou seja, um problema que antes era local do Estado, agora se transforma numa esfera nacional. E aí gerando ainda mais impasses, ainda mais burocracia e uma dificuldade maior de se resolver problemas técnicos que os governadores teriam maior capacidade de fazer se fizessem sozinhos. Então, essa é a grande dificuldade dessa PEC. O que o Brasil precisa hoje no quesito de segurança pública não é mais burocracia, não é mais, prolongamento aí das instituições ou talvez até do alcance do governo federal na ponta, porque não é isso que vai resolver. O que o Brasil precisa na questão de segurança pública é, em primeiro lugar, as forças policiais melhores capacitadas e equipadas. Isso vai requerer tanto treinamento quanto dinheiro, e essa PEC não favorece nesse sentido. E também, do outro lado, que o bandido que seja preso pelas forças policiais permaneça preso, que a gente não tenha mais progressão de pena, que a gente não tenha tantas flexibilizações, saidinha disso, saidinha daquilo, visita íntima, vários outros privilégios. Ou seja, o sistema penitenciário no Brasil, ele é falido e acho que não tem ninguém que levanta a mão para discordar disso. Nós não temos um sistema penitenciário que seja regenerativo ou que seja minimamente capaz
de manter o indivíduo longe do convívio social, que é a razão pela qual ele está preso, né? Para isso que serve a prisão, a instituição, né, da penitenciária, e não, senão botava o cara dentro de casa com uma tornozeleira e isso resolveria. Não, ele tem que estar afastado do convívio social. Então, o que a segurança pública no Brasil precisa é disso, é polícia na rua, mais policiais, mais inteligência, mais capacitação, e quem está preso, que permaneça preso, que não tenha milhões de maneiras aí de conseguir aliviar a pena, porque a pena que paga a família da vítima, ninguém vai aliviar. A pena que paga a própria vítima que perdeu a vida, no caso dessa questão de Itaquera, não tem o que fazer. Não tem apelo, não tem prerrogativa, não tem nenhum tipo de pedido que vai fazer ela estar menos morta ou ser menos vítima. Ela pagou um preço, involuntariamente, mas ela foi condenada a pagar um preço. E esses bandidos agora, que cometem esses crimes surreais que a gente está vendo no Brasil, com uma violência ímpar, cada vez pior, eles tenham maneiras e maneiras de se aliviar e sair mais fácil com aquilo que eles estão cometendo. Então, esse é o grande problema e essa PEC não ajuda em nenhuma dessas duas frontes. Meu querido João Belutti, se o governo federal quer trazer para si a tarefa de proteger a população, talvez em vez de uma PEC seria gastar um pouco mais que 18 bilhões de reais no orçamento com segurança, só São Paulo gasta muito mais do que isso. Então, os estados ficam com a conta para pagar. E o governo federal com o palco para aparecer? Perfeito, Capês. Até porque, como o Kriegner foi bastante feliz em sua fala, se o governo federal quisesse ajudar de fato, proporia a mudança na legislação para endurecer as penas para quem pratica crimes. Você vê que seria essa a principal função do governo federal nesse sentido. E ao contrário do garantismo penal que impera até hoje, que a gente vê que não deu certo. Isso está bastante claro. Até precisaria também o governo federal pensar, e o Congresso, no sentido de criar um tipo penal específico para o roubo e furto de celular, já que quando se criou a legislação não se imaginava que levaria-se toda a vida, inclusive vida bancária, num dispositivo no bolso. Então, precisaria se repensar até a pena disso, porque os ladrões furtam celulares, roubam celulares e saem da cadeia, muitas vezes antes que da delegacia, muitas vezes antes que os próprios policiais. Tem notícias, a gente já ouviu boatos de que os policiais, nesses casos, acabam furando o pneu da bicicleta do bandido para dar um prejuízo para o bandido, já que sabe que ele vai sair muito rápido. E o governo federal podia ajudar também construindo presídios e, como você disse, distribuindo mais dinheiro. O que resolve segurança pública é deixar os criminosos presos. Isso é de uma obviedade incrível, mas o óbvio vem sendo muito dificultado na discussão do tema. Então, esses bandidos presos roubando celular, cometendo crimes, é a 17ª vez, ele está na 18ª prisão. Você fala, não, e ele está solto por quê? Porque a nossa legislação permite. O que o governo federal vai fazer para isso? Vai mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal, agora ela vai cuidar de rios também. Não resolve nada, Capês. Agora, doutora Priscila Silveira, tem coisas que são comezinhas e não são feitas. E vão se buscar PEC, que tem uma projeção maior. A Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que é a Lei 14.735 de 2023, ela manda unificar por uma carreira só, oficial, investigador de polícia, os cargos de carcereiro, agente de telecomunicações, agente policial, escrivão de polícia, investigador de polícia, tudo para o cargo de oficial investigador de polícia. Esse é um pleito que está sendo feito pelas carreiras policiais. Poderia-se fazer um aceno às carreiras dos policiais civis, por exemplo, melhorar as condições de vida dos policiais militares, criando colônias em que eles pudessem ali viver com a sua família em segurança, ter acesso a apoio odontológico, médico, educacional para a sua família. Mas nós ficamos sempre ali nas questões mais, eu diria, estéticas. Você não acha? Capês, essa unificação que você cita é bastante importante. Aqui no estado de São Paulo, por que a gente tem esse pedido de unificação? Porque, por exemplo, um agente de telecomunicações, ele também investiga. Então, há uma confusão dentro, né, das funções existentes na própria polícia. Então, essa unificação vem para poder dar a importância de forma igualitária entre as funções estabelecidas nesse policiamento. Agora, um pouco discordando de quase toda a mesa, né? Eu não vejo com olhos tão maus assim, digamos, essa PEC. Eu explico por quê, né? E pela leitura do que eu tenho visto e interpretado, eu não vejo um afastamento do Estado, eu não vejo
o governo federal centralizando e tirando o que já é, né, colocado na Constituição pelos estados. Eu vejo, e posso estar enganada, a gente está aqui para isso, para discutir, né? Eu vejo como um complemento. Então, eu vejo que ele vai auxiliar, dar mais dinheiro para quem quiser se colocar frente aos requisitos que ali não são colocados na PEC. Eu vejo que essa centralização, no sentido de união, eu vejo diferente mesmo na hora de interpretar. Por quê? Posso até ser chamada de Alice aqui no País das Maravilhas, mas eu vejo que quando o governo entende que a criminalidade está vencendo toda a sociedade e ele quer mexer nessa ferida, porque trabalhar a segurança pública, Capês, é muito complicado. Nunca foi um fator, né, de política enfrentado pelos nossos políticos. Ela sempre foi deixada de lado. Agora ninguém mais aguenta a criminalidade. Então eu acho que ela pode sim vir a acrescentar, se somarmos às forças, já que o crime organizado tem derrubado tudo e eles são mais organizados que o Estado. Agora, só que também discordando tanto, né, do Kriegner como também do Bellucci, no sentido de que se penas duras, né, se construir presídios fosse de fato a solução para a criminalidade, os Estados Unidos não seria um dos mais, né, populosos na questão carceragem, né, na população carcerária. Eu acho que é um mecanismo, é sozinho, a gente percebe que uma das coisas que a gente observa trabalhando, né, nessa esfera da segurança pública e trabalhando também com a criminalidade, é que há uma sensação de impunidade. Então, a pessoa, aí até concordo nesse aspecto de que talvez benefícios, mas a gente esbarra em garantias constitucionais. Então, a gente não tem, por exemplo, pena perpétua. Então, eu não tenho como querer ter a pena perpétua, mas eu acho que demorar demais para dar a resposta, essa sim é o maior problema. Por quê? O criminoso, né, o meliante, o malandraço, o que ele pensa? Eu vou ali de novo, ninguém vai me pegar, demora, prescreve. Então, eu acho que nesse ponto, talvez essa sensação de impunidade pela demora da resposta estatal é o grande problema aqui. E mexer no bolso, sempre falo isso a todo tempo. Temos que mexer no bolso. Se mexe no bolso do que está organizado, eu desmantelo todo o problema. Mas se fosse fácil, eu solucionaria, né? Não é tão simples assim. Eu quero... Só, por favor, lembrar algo à fala da professora Priscila, porque é o seguinte, de fato, a PEC da segurança, pelo menos até onde eu li ela não tira poderes de governador, de prefeito, ela não retira isso. Ela faz uma integração e faz algumas exigências para os repasses às polícias, para fazer esse cumprimento ou não. Há no discurso político, e aí a gente entende, a gente tem uma dinâmica, tudo é político, né? Então, há no discurso político de governadores que estão mais à oposição esse discurso de que vai retirar a minha autonomia, mas o texto em si não prevê isso. O que acontece, que isso para mim é algo bastante preocupante, eu recentemente conversava com um grande especialista de segurança pública do país que estava num congresso com vários secretários de segurança pública municipais e estaduais que foi organizado fora do Brasil. Na volta desse encontro, eles formaram um grupo para conversar, esses secretários e os estudiosos. E aí, bom, foram dias lá de discussão teórica, debate e tal. E quando se volta, boa parte desses secretários estavam elogiando a política de segurança do Bukele, de El Salvador, que é uma política falaciosa, que não dá resultados, que a gente sabe que não dá resultados concretos, né? Mas que funciona, mas que tem um discurso que cola muito facilmente. Então, o meu medo é esse. Quando a gente tenta tratar a segurança de forma técnica, há um discurso político que cola, fácil, até porque a população está desesperada e está mesmo sem segurança, que é muito preocupante. E não vai ter resultado em 1 ano. Não vai ter resultado em 2, uma PEC dessa, se aprovada. Também não vai, porque esse não é um tema fácil e é um tema que vem sendo empurrado com a barriga há muitos anos. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. É isso aí, a Jovem Pan está firme no combate ao crime organizado. Nós aqui damos todo o apoio ao GAECO, Ministério Público, Polícia, no combate ao PCC e outras organizações criminosas e também no combate diuturno à criminalidade. Que ninguém é Alice do País das Maravilhas, todo mundo aqui é experiente, cada um tem a sua opinião. A minha é que essa PEC nem 10 anos melhora o problema da segurança.